Olá, irmãos, graça e paz, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa transmissão. Hoje nós vamos continuar a nossa série de reflexões sobre o tema da perseverança a partir de Filipenses. Para que você não esqueça, eu quero lhe lembrar os motivos que me fizeram escolher essa carta como alvo das nossas exposições ao longo desse mês e também talvez até o final do ano. A primeira coisa que eu acho interessante em Filipenses é o próprio testemunho de Paulo. Paulo, ao escrever essa carta, ele se encontra em uma situação extremamente difícil e extremamente complicada. O apóstolo estava preso, mas ainda assim, nessa circunstância de cadeia, de aprisionamento, ele consegue dar glórias ao Senhor e mostrar então como ele persevera, mesmo quando os dias são difíceis. Não somente a ocasião da escrita, mas a ocasião da fundação da igreja. Se você lembra da nossa primeira reflexão em Atos capítulo 16, nós vimos o que Paulo padeceu para que essa igreja pudesse nascer. E nós vimos então que mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo caluniado, mesmo tendo a sua vida em risco, Paulo perseverava com o seu anseio de servir ao Senhor e levar o evangelho para aqueles que não conheciam. Recapitulando algumas coisas que a gente falou, no capítulo 1, versículo 3 ao 11, nós expomos a importância de perseverarmos na igreja local. Naquela ocasião, nós lembramos aos irmãos que a igreja que você congrega não diz respeito ao local em que você assiste às transmissões, os cultos, ou onde você dá o seu dízimo. A igreja que você congrega, segundo Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, é o local onde você exorta uns aos outros, onde você usa daquele bem que é mais precioso que o Senhor lhe deu, que é você mesmo, é a sua vida, a sua energia, o seu tempo. Então nós vimos que a igreja que você congrega é o local onde você dedica o seu tempo para encorajar ao seu irmão, à sua irmã, para que ele fique firme na fé, no amor e nas boas obras. Irmãos, nós somos fracos e precisamos estar constantemente lembrando uns aos outros o Evangelho. Eu não conseguirei perseverar se os irmãos não me lembrarem o Evangelho. Os irmãos não conseguirão perseverar se eu não estiver lhes lembrando o Evangelho. E nós não perseveraremos se nós afastarmos uns dos outros e não criarmos relacionamentos intencionais em torno do Evangelho. Nós vimos à luz do versículo 6, que o Senhor está agindo em nosso meio. E que, portanto, nós devemos perseverar e criarmos memórias afetivas enquanto servimos ao reino juntos. Criarmos memórias, lembranças, firmes momentos, firmes convicções daquilo que nós passamos enquanto servíamos ao Senhor. Do versículo 12 até o versículo 18, nós trabalhamos a ideia que o plano de Deus, ele nunca para. E mesmo quando o maior missionário do século I, da era cristã, ele está preso, o evangelho continua avançando. Porque Deus é tão comprometido com o seu plano que nada e nenhuma circunstância pode fazer Deus parar. Paulo está preso, mas o evangelho avança, porque Paulo, sendo preso, estando como preso, ele precisa de um soldado romano para que lhe vigie, lhe pastore. E enquanto o soldado vigia e pastora Paulo, Paulo prega o evangelho. Mas não somente isso, aos outros funcionários da casa de César, Paulo tem a oportunidade de pregar o evangelho. E não somente isso, mas enquanto os irmãos de Roma veem Paulo preso e veem ele pregando o evangelho, os irmãos ficam encorajados a também pregarem o evangelho. E nesse sentido, o evangelho está avançando, porque Deus está comprometido com o seu plano. Eu apliquei esse versículo, quando eu lembrei para os irmãos que mesmo hoje o plano de Deus ainda está em execução. Deus não parou o seu plano por causa da pandemia. O evangelho continua avançando e agora chegando a lugares que nós jamais imaginávamos, seja por meio da internet, seja por meio dos crentes que estão dando testemunho nos leitos de hospitais. E Deus está fazendo um grande mover em nosso dia através da pandemia. Quer você creia, quer não. E na última pregação, então, da semana passada, nós vimos como a centralidade de Cristo estava muito latente nas convicções do apóstolo Paulo. Nós vimos que Paulo estava em uma situação de cadeia em que só tinha dois fins possíveis para ele: a liberdade
ou a morte. E Paulo então explica para os irmãos por que ele quer viver. E para Paulo só fazia sentido ele permanecer vivo se ele fosse viver para Cristo. E para Paulo também, ele sabia que ia morrer, uma hora ou outra ele ia morrer, e ele sabia que a morte para ele era ganho, por causa do Evangelho, por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Paulo sabia que quando ele morresse, ele iria se encontrar com o Senhor no céu. Mas um ponto que eu quis destacar, eu quero lembrar para você nessa noite, eu quero lhe perguntar por que você quer permanecer vivo. Por que você quer que os seus dias se prolonguem aqui na terra? E se a razão, escute isso, meu irmão, por favor, se a razão pela qual você quer permanecer vivo aqui nessa terra for outra, que não seja honrar e glorificar o nome do Senhor, essa sua razão é pequena, essa sua razão é passageira, ela é limitada, ela não tem a capacidade de atender aos seus anseios espirituais. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes eu vejo as pessoas, elas com medo da morte, elas querem viver para dar um último abraço em alguém, para ver o filho jogar bola, para fazer coisas simples, quer ver o casamento do filho, quer viajar com a esposa, coisas essas que não são necessariamente erradas, irmãos. O problema é que elas acabam roubando o lugar principal, que é o lugar de Deus. E se você não desfruta dessas coisas por causa de Deus e por causa do Evangelho, elas acabam se tornando um ídolo, e como todo ídolo, ela vai acabar frustrando a você. Portanto, você deve pensar e sondar por que você quer viver. Por que você quer que os seus dias se prolonguem aqui na terra? Porque se nós pararmos para analisar, até o nosso anseio de nunca querer morrer, de querer viver eternamente, pode esconder em nós um coração incrédulo, um coração que não crê na promessa da ressurreição, um coração que não nos apresenta, que não é descortinado, que não é quebrantado pela mensagem do Evangelho. E meus irmãos, isso é uma denúncia grave de incredulidade. E me parece que a igreja da nossa época, ela está vivendo esse anseio, essa idolatria. Veja, meus irmãos, veja, o diabo, ele não se importa que você ame a Deus. Ele não se importa que você busque o reino de Deus. Na verdade, o diabo até vai fazer um esforcinho para que você faça isso. Sabe quando é que o diabo vai começar a querer lhe parar? Sabe quando é que o diabo vai começar a se incomodar? É quando você passar a amar a Cristo sobre todas as coisas. O diabo vai ficar furioso com você quando você começar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Enquanto você estiver amando a Deus ali, amando a Deus, participando de uma vida normal com o Senhor, como muitos dizem, está tudo bem. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. O primeiro e mais básico de todos os mandamentos é: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Deus não aceita outro amor, senão um amor totalmente dedicado a Ele. E nós precisamos viver e morrer por causa de Cristo, porque para nós o viver é Cristo, e para nós o morrer deve ser lucro, porque nós estamos preparados para lidar com a morte. Com isso aqui eu não estou dizendo que talvez nós não vamos temer, com isso aqui eu não estou querendo ser romântico, com isso aqui eu não estou querendo ser superficial, ser otimista, ter uma filosofia de vida rasa. Com isso aqui eu estou apresentando para você a verdade genuína do Evangelho. E Jesus, pelo Evangelho, nos diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Amém? Então isso é uma recapitulação daquilo que nós vimos nas semanas anteriores, para nós entrarmos então na pregação de hoje, tá bom? Então vai comigo para Filipenses capítulo 1, versículo 27 até o versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estão intimados pelos adversários, pois o que para eles
é prova evidente de perdição, para vós outros é prova de salvação. E isto é da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Que o Senhor, meus irmãos, aplique a palavra dele em nossos corações, e que você esteja com o coração aberto. Por favor, meus irmãos, dê atenção devida, a honra devida a esse momento. Não porque sou eu, ou porque vai ser alguns dos outros pastores aqui dessa igreja, mas porque é a palavra de Deus que está sendo aberta e explicada para lhe encorajar a fé. Eu conclamo aos irmãos a prestarem atenção e reverência ao momento da explicação. Então vamos ao texto. Capítulo 1, versículo 27. O apóstolo começa falando, lembrando os crentes de Filipos, para que eles vivam de modo digno do evangelho de Cristo. A ideia de viver aqui, irmãos, é uma ideia de exercer uma cidadania digna. Exercer uma cidadania que está encaixada dentro de um padrão. E o padrão é o evangelho. E, meus irmãos, isso é fundamental. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, pessoal, vocês precisam entender que a vara que vai regular a vida de vocês, que a vara que vai julgar as ações de vocês é o evangelho. E nós precisamos ter muita clareza sobre isso, porque muitas vezes a gente tem a ideia do não me julgue. Eu vou explicar para vocês quando a Bíblia diz para não julgar o que é que ela está falando. Quando a Bíblia diz para não julgar, ela fala que nós não podemos avaliar a intenção do coração. Agora, ações executadas e palavras proferidas, elas podem ser julgadas à luz do evangelho. E é isso que Paulo está falando. Existe uma forma de viver digna e existe uma forma de viver indigna. Quem é que vai regular isso? É o evangelho de Cristo. A mensagem que Deus criou o mundo perfeito, que o homem pecou e destruiu a perfeição do mundo, mas que Deus restaurou a perfeição em Cristo, é que vai julgar todas as coisas. As suas atitudes, sejam elas as mais pequenas, sejam elas as maiores, elas serão julgadas à luz do evangelho. E o evangelho, irmãos, ele não brinca. O evangelho, ele envolve a sua consciência, o nível de conhecimento bíblico que você tem, ele envolve as motivações do seu coração e ele envolve a ação de fato que você executa. Portanto, para que nós venhamos a nos achar digno, nós precisamos saber o porquê nós fazemos, explicar mentalmente através das Escrituras, saber biblicamente explicar por que nós adoramos ao Senhor, por que nós cultuamos, por que nós vamos à igreja, por que eu sou dizimista, por que eu prego o evangelho. Você precisa saber disso. Segundo lugar, você precisa querer, precisa estar dentro da motivação do seu coração, querer fazer isso, e você precisa fazer. Talvez isso choque alguns, mas a ação correta, ela só é aceita por Deus se ela for feita pela motivação correta. Escute isso. A ação correta, ela só é aceita por Deus se ela for feita com a motivação correta. Então, se você ajuda alguém, se você serve alguém, por mais que você, mas eu dei esmola, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Se você não fez isso para dar glórias a Jesus, ou fazendo o bem por causa de Jesus, você fez isso errado. Isso não foi algo digno do evangelho. A dignidade pelo evangelho, ela vem quando nós fazemos as coisas para exaltar a Cristo. Agora, quem é que pode dar a resposta? Só o Senhor que sonda o seu coração. O que eu posso julgar, o que a igreja pode julgar, o que o pessoal pode avaliar é o seu discurso e as suas ações. Mas a intenção ninguém sabe. E quer saber, irmãos, acertar discurso e acertar ações é fácil. O difícil é acertar intenções do coração. E a intenção do nosso coração precisa estar centrada em Jesus, buscando dar glória e honra ao nome dEle. Isso é viver de modo digno do evangelho. Se você não vive o que a palavra de Deus está falando, você está vivendo uma vida indigna. E quem diz isso é a palavra de Deus. E aí você vai precisar de conhecimento bíblico para ajeitar, para se consertar, para poder caminhar no o que o Senhor está falando, pela palavra.
Por isso ele vai dizer, vivam de modo digno do Evangelho. E agora então ele dá algumas razões para que as pessoas possam viver de modo digno do Evangelho. Ele diz, primeira coisa, estejam firmes em um só espírito. A ideia aqui é de um crente que tem convicções sólidas, que está firmado, e que a fé firmada que ele tem, ela tem um peso histórico, ela tem um peso bíblico, ela tem um peso que lida com todas as inseguranças da alma humana. Ele tem firmeza para afirmar o Evangelho, para afirmar a bondade de Deus, mesmo em circunstâncias mais difíceis. Ele tem firmeza, e essa firmeza é uma firmeza comunitária. Por isso, irmãos, se nós temos insistido semana após semana, você precisa fazer parte da igreja, senão você vai morrer. Se você não se engajar na vida dos seus irmãos, você vai morrer espiritualmente. É o que Paulo está falando aqui, a nossa firmeza, ela é a firmeza de união de espírito, quando nós estamos vivendo em uma só alma, buscando a glória de Cristo, irmãos. E ele vai dizer, lutando juntos pela fé evangélica, ou seja, pagando o preço, para que as pessoas vejam em nós Cristo resplandecendo, para que as pessoas achem em nós alguém que é digno. E quando eu falo dignidade, eu não estou falando dessa pessoa impecável, dessa pessoa farisaica, dessa pessoa que vive uma religião externa. Eu estou falando daquela pessoa que vive o evangelho de forma digna. E quem é esse? É que quando cai, é que quando peca, ele reconhece. E ele retorna, ele se arrepende. É isso que a palavra de Deus está falando, irmãos. E nós devemos batalhar pela fé evangélica. O versículo 28, ele vai apresentar que algumas pessoas, elas ficam intimidadas. E Paulo exorta eles, olha, não fiquem intimidados pelo adversário. Nós não sabemos ao certo a natureza do adversário que Paulo está falando aqui, mas o que parece sejam os judaizantes, aquelas pessoas que viam, enquanto Paulo estava pregando o evangelho, eles vinham desfazendo o que Paulo fazia. Mas o que eu quero falar aqui é uma relação entre estar intimidado e ter cuidado. Eu quero ser muito cuidadoso porque nós vivemos em uma época de pandemia e você tem que guardar o seu coração do medo, certo, irmãos? Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre ter cuidado e ser uma pessoa que tem medo. O medo não pode nos vencer. Nós temos alguém que já venceu o medo, e o seu nome é Jesus. Com isso não quer dizer que nós vamos ser irresponsáveis ou coisas nesse sentido. Mas quer dizer que, se necessário, nós nos expormos a alguma coisa para um bem maior, então nós vamos ter a confiança e a certeza de que Cristo estará conosco, na vida e na morte. Mais uma vez, não estou pregando irresponsabilidade, os irmãos me entendam, por favor, e se alguém ficou com dúvida, por favor, não saia falando por aí, venha falar comigo, tá bom? Que eu vou tentar esclarecer um pouquinho. Mas ele vai dizer aqui, voltando para o contexto, no versículo, no restante do versículo, pois o que para eles, para essas pessoas que estavam intimando o apóstolo e a igreja, é prova de perdição, para vós outros é prova de salvação. O ponto aqui é que eles estavam sendo perseguidos. E à medida então que eles estavam sendo perseguidos, os crentes não deviam parar. A igreja de Filipos, enquanto eles eram perseguidos, eles deveriam continuar avançando. Porque se eles estão parando em face à perseguição, isso mostra que a fé que eles expressam, a fé que eles afirmam, não é uma fé genuína. Só é uma fé que é favorável, é uma fé que a gente vive em momentos fáceis. Mas o que o texto está falando é que a fé cristã, para que nós possamos dar exemplo às pessoas, ela deve ser sólida também em momentos difíceis. É como nós falamos, irmãos. Nós precisamos ter em nosso coração a convicção de que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Quem está falando isso para vocês, irmãos, é quem foi rato de cemitério na pandemia. Eu estive, e vocês sabem disso, em velórios, em hospitais, vendo a dor. E é nesse momento que a gente vê que a esperança da ressurreição é verdadeira. Eu não estou fazendo teologia de gabinete, eu estou olhando para o texto, olhando para a realidade e mostrando para vocês que Cristo de fato venceu a morte, que Cristo ressuscitou e nós precisamos crer nisso e apostar a nossa vida nessa verdade.
Porque o Evangelho para nós é exemplo de salvação. E se nós já fomos salvos por Cristo, quem poderá nos separar do amor de Deus? Será que lá no leito do hospital Deus continua derramando o seu amor? Sim! Deus continua derramando o seu amor para o seu povo nas circunstâncias mais adversas, e o seu povo deve perseverar confiados no amor dele. É isso que a palavra está dizendo. Irmãos, olha o versículo 29, ele diz: porque foi concedida para vocês a graça de padecer por causa de Cristo. Meus irmãos, olha só o que ele está falando. Padecer por causa de Cristo não quer dizer que Deus te abandonou. Padecer por causa de Cristo quer dizer que você foi agraciado por Deus. Porque Deus dá as suas batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados. E como a gente sempre tem falado, os irmãos já estão cansados de saber disso, que faz marinheiro bom é mar tempestuoso. Marinheiro bom não vai ficar nadando em piscininha não, irmãos. Marinheiro bom vai nadar em ondas bravias do mar. Mas é nessas ondas, é nessas horas que o Cristo vivo vem andando sobre as águas. Ele diz: não se assuste, não se espante, porque o eu sou está contigo. E ele então encoraja a igreja a permanecer batalhando pela fé, a permanecer firme em Jesus, a permanecer buscando a glória de Cristo a todo custo, sabendo que nem que seja necessário você se expor a algum risco, de modo geral, o risco de ser zombado na sua faculdade, o risco de ser zombado no seu trabalho, o risco de ser tido como um louco. Quantas vezes, irmãos, já fui zombado por pregar o Evangelho? Quantas vezes, muitos de vocês já foram zombados por ser crentes? Agora nós precisamos entender que isso é uma graça que Deus dá para a gente. Lembra quando nós estávamos estudando a graça na escola bíblica e definimos ela como favor imerecido? Nós não merecíamos padecer por Cristo. Mas ainda assim, Ele nos permite, nós podemos usar então, meus irmãos, o sofrimento, a dor, em favor da nossa fé. Nós podemos usar as dores, as dificuldades que temos passado em nossa vida, para nos fortalecer espiritualmente, para o benefício da nossa casa, para clamarmos. Eu tive uma oportunidade muito boa de pregar o Evangelho para muitas pessoas nesse período de pandemia, de fazer reuniões no Meet de oração, fiz exposição do Evangelho de Marcos com a minha família no Google Meet. Pessoas que da minha família não tinham tanto anseio pela palavra, buscar a palavra, agora tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. E quantas outras coisas, orações pela assistente social, nos hospitais, essas questões, irmãos, foram graça que Deus nos deu para participar do que Ele está fazendo no mundo. Agora eu pergunto, será que isso é só na minha vida que está acontecendo? É não, irmãos. Deus também tem lhe dado a graça de padecer e de aproveitar essas oportunidades para pregar o nome de Cristo, para anunciar o Evangelho. Veja, ele diz, não somente crer em Jesus, mas também de participar dos sofrimentos de Cristo. Se você está crendo em Jesus, amém, isso é bom. Mas existe um lugar que você precisa se disponibilizar a entrar nele. É o lugar da entrega total. Não só creio, mas eu me entrego sem reserva nenhuma. Eu me faço inteiramente, exclusivamente, propriedade do meu amado. E Ele faz com a minha vida o que Ele quer. Portanto, é o que Paulo fala em Gálatas. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E se o viver que eu vivo pela carne, eu vivo para a glória de Cristo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos viver essa verdade. Para caminharmos então para o fim, para os 10 minutos finais, ele fala no versículo 30, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis o que é o meu. Então agora Paulo convida os irmãos a combater, agora ele diz, eu sou um exemplo do combate, eu estou batalhando, eu estou preso, mas eu estou pregando o Evangelho. Agora, estão vendo o que vocês estão vendo, peguem o que vocês estão vendo em mim e façam igual. E façam igual. O ponto aqui é que nós temos visto os bons testemunhos do que Deus tem feito em nossos dias. E nós precisamos pegar essas coisas boas e reproduzir.
E você precisa fazer isso e reproduzir o que Deus está fazendo através da vida de outras pessoas. Porque na sociedade que a gente vive, meus irmãos, não existe mais um padrão de moralidade, como nós falávamos no início. Na sociedade, hoje em dia, ninguém pode mais dizer o que é certo e o que é errado. O movimento LGBT agora cancela e ataca todos aqueles que não concordam com o movimento. Mesmo que se você os respeita juridicamente, legalmente, eles agora dizem que você será um homofóbico se você discordar da pauta deles. Eles são autoritários. E muitos outros movimentos também vão entrar dentro dessa linha. E nós precisamos então ter uma postura firme e estabelecer o padrão que o Evangelho traz a partir das Escrituras. Entende? Com isso, nós precisamos, obviamente, sermos cuidadosos. Eu quero ser bem cuidadoso ao tratar das pautas culturais aqui, porque eu não tenho tempo de elaborar a questão e lidar com todas as complexidades dela. Mas o que eu quero dizer é que existe um padrão que Deus estabeleceu. E esse padrão é avaliado por Deus. E que muitas pessoas, no afã de agradar os homens, no afã de serem reconhecidas pelos homens, elas vão acabar sendo desaprovadas na vida digna pelo Evangelho. Existe certo e errado, irmãos. E muitas coisas que nós estamos fazendo, elas são erradas. E nós precisamos nos avaliar. Eu não consigo, então, agora, apontar ou dizer, ainda que faça parte do ministério profético, não é? que envolve o que é ser um pregador, o que é ser um pastor, mas eu preciso lembrar e preciso lhe convidar a avaliar a sua própria vida e ver o que é que você está fazendo de errado que você sabe e convidar você ao arrependimento. Arrependa-se das suas práticas pecaminosas, arrependa-se da sua negligência com o Senhor, arrependa-se daquilo que você tem feito que desagrada ao Senhor, que não condiz com o padrão do Evangelho, e volte-se para Cristo, irmãos. E como eu preguei recentemente, muito dificilmente algum dos irmãos aqui cometeu um assalto, algum dos irmãos fez uma coisa estrambólica aqui nessa igreja. Talvez o pecado que você precisa se arrepender, que nós precisamos se arrepender, é a indiferença com as coisas de Deus. Que talvez o que nós precisamos nos arrepender é a forma negligente como nós lidamos com a nossa vida espiritual. Meus irmãos, você não foi criado para essa terra, entenda, pelo amor de Deus. Você foi criado para estar com Cristo. Isso aqui é só um tempo passageiro, é breve, é momentâneo. Mas você precisa amar a Cristo. Se você não ama Jesus, por que você quer ir para o céu? Porque lá no céu, a única coisa que nós vamos desfrutar é de Cristo. Eu não quero enganar os irmãos ou fazer com que vocês percam tempo vindo à igreja. Porque se vocês vêm à igreja por outra coisa que não seja Cristo, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Eu estou perdendo o meu tempo se eu vier para cá e não for por causa de Cristo. Talvez aqui eu encontre amigos, talvez aqui eu encontre relacionamentos legais, mas eu vou estar perdendo o que é principal, que é Jesus. E nós precisamos nos arrepender e voltar para Cristo. Ele está voltando, meus irmãos. E nós precisamos urgentemente, desesperadamente nos entregar totalmente a Ele e combater o combate da fé. O combate da fé, ele acontece em 3 esferas. Ele acontece no mundo espiritual, quando nós combatemos contra o diabo e os seus anjos malignos. O combate da fé, ele acontece quando nós combatemos contra o mundo e os seus princípios antibíblicos. E o combate da fé, ele acontece quando nós combatemos contra o pecado que habita em nosso coração. Eu não sei qual dessas instâncias ou qual dessas esferas tem sido mais latente a luta que você tem passado, mas o que eu quero dizer é que você precisa de força em Cristo Jesus. Você precisa ser visitado pelo Senhor e ter a sua vida fortalecida. Se você puder ir comigo para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Aproximadamente 6 anos depois, o apóstolo Paulo, ele agora na sua segunda prisão, e essa prisão agora já estava claro que ele iria falecer. Ele diz o seguinte: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado.
Olha o que é que ele vai dizer. Eu combati o bom combate. Volta para Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Ele diz, olha, tende o mesmo combate que vocês viram em mim. 10 anos depois, ou 7 anos depois, esse homem continua com a mesma vitalidade. E ele diz, combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Agora eu estou pronto para morrer. Se em Filipenses capítulo 1, Paulo diz, eu ainda vou ficar mais um pouquinho, porque eu tenho que servir aos irmãos a progredirem na fé, eu tenho que servir os irmãos para que eles possam amadurecer na sua fé. Agora Paulo diz, agora a coroa da justiça já me está guardada. Eu já estou pronto, eu já estou preparado para encontrar com o reto juiz. Então nós precisamos ter a convicção que Paulo tinha e estarmos completamente dedicados ao Senhor em nossa vida. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, entender que a perseverança na fé cristã, ela não depende das circunstâncias. Nós podemos perseverar em Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus dê graça para os irmãos. E mais uma vez, querido, se você está precisando de algum apoio, de alguma ajuda, se você está se sentindo espiritualmente mais fraco, por favor, nos faça saber disso. Nós precisamos saber disso, para que nós possamos lhe ajudar, tá bom? Queria muito que os irmãos participassem, interagissem no grupo, ligassem uns para os outros, se preocupassem uns com os outros, mas não preocupação supérflua, mas preocupação como está a vida espiritual, que nível de relacionamento nós temos tido com o Senhor, para que nós possamos fortalecermos a fé dos outros. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos dar sequência à nossa programação e eu volto então para fazer o encerramento. Amém.